como é que a gente conversa sobre isso, não é? Nós cristãos devemos entrar nesses debates ou é melhor ficar em silêncio? E a gente tem alguns debates na internet onde as pessoas colocam um assunto, outros, ao invés de responder educadamente, partem para o ataque. Não é? Enfim. Sim. Essa é uma questão que está se tornando cada vez mais aguda, não é? O grande problema, Nathan, é que a internet é terra de ninguém, não é? Você pode dizer o que você quiser lá, você pode fazer isso de maneira anônima, não é? Não precisa se identificar, pode usar um perfil fake, né? Falso. Exato. Você pode citar pessoas e não dar a fonte, não é? E numa discussão você pode dizer o que você quiser e não tem, assim, nota de rodapé para dizer exatamente de onde que você tirou aquilo ali, não é? Ninguém sabe se é fake news. Fake news significa uma notícia falsa, não é? Ou se é alguma coisa verdadeira. A gente está acostumado a ver aí coisas rodando na internet e que são extremamente mentirosas. Tem inclusive sites na internet que já são especialistas em dizer se um determinado boato é verdadeiro ou não, né? Exato. Então, de repente, sai assim, olha, procura-se menino de tantos anos que desapareceu e não sei o quê, e você vai e descobre, é uma notícia falsa. Ou então a notícia bombástica, né, sobre a política, sobre a economia, ou sobre alguma medida tomada por algum outro país, sobre uma situação, você fica impressionado com aquilo, aí você compartilha aquilo no seu perfil, compartilha no WhatsApp, e é um fake news, né? É uma notícia falsa, né? Apenas para buscar e-mails de pessoas, enfim. Tem todo, por trás disso tudo, tem grupos organizados, tem indústrias, né, que utilizam disso aí para se promover, ganhar dinheiro, e tem outros interesses também, não é? Então, como eu disse, a internet realmente é uma terra de ninguém. Olha, o debate, Nathan, de ideias, ele é proveitoso, mas ele tem que ser feito no fórum apropriado e num ambiente que garanta que o debate, ele produza resultados, não é? Uma forma de debate que é interessante é você promover um evento em que você tenha pessoas com os pensamentos contrários ali representadas e há um mediador, né? Há uma plateia selecionada e há regras. Né? Uma pessoa fala, a outra contesta e a outra tem o direito, então, de fazer o contraponto. E aí há juízes, há pessoas que mediam, que vão dizer que essa pergunta não está correta ou então ela não faz parte do tema. E, finalmente, a possibilidade da plateia interagir com perguntas e tudo, né? Então, um ambiente acadêmico desse é excelente para o debate de ideias. Sim. Agora, pensa na internet. Eu não sei quem foi, né? Acho que foi Humberto Eco que disse que o surgimento da internet, ela deu voz, eu achei que ele foi muito agressivo, né? Eu vou usar as palavras que ele disse. Ele disse assim que o surgimento da internet deu voz a milhões de imbecis, né? Que antigamente não teriam chance de discutir com doutores e especialistas, né? Em diversas áreas do conhecimento da ciência. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, um cara que é especialista na área de eletrônica, né? Vamos pegar um assunto mais complicado, na área de bioética, o cara é estudioso e tal, e ele faz uma postagem com dados, com estatística, com pesquisa, o cara tem conhecimento, passou a vida toda estudando, e chega lá um cara que mal tem o terceiro ano, né? Primário, e coloca lá um comentário dizendo, eu discordo disso, pá, não sei o que e tal, e discutindo, né? E começa a argumentar. Agredir, inclusive. Agredindo e tudo no mesmo nível do outro, né? Por isso que eu disse, internet é terra de ninguém. E essas discussões, algumas delas, não estou dizendo que não há proveito, não é? Porque tem muita gente que acaba ouvindo coisas que não teria escutado de outra maneira, né? E diz, puxa vida, é verdade, isso aí eu não tinha pensado antes, eu nunca tinha visto essa perspectiva, mas acaba desenrolando. Primeiro, essas discussões são geralmente feitas em cima de textos. Nem sempre, né? Porque tem vídeos, né, de debate. Sim, tem também. Mas a maioria é feita na base do... Você publica uma coisa e os caras vão lá comentando, né? No YouTube, qualquer outro lugar. No texto lá e lá vem. Então, como isso é feito na base do texto, o texto morto, né, duro, frio, ele não transmite o tom. Exato. Então não tem você emoções, não sabe, às vezes você não assim, sabe. Às vezes eu leio comentários em postagens minhas, eu não sei se a pessoa está gritando, eu não sei se ela está concordando, não sei se ela está brincando.
né? Eu não sei, né? Não dá, né, para você perceber o tom. E o tom faz toda a diferença, né? É o tom que faz a música, é um dito francês. Só corrigindo aí, apesar de que na internet a convenção, quando você escreve tudo em letras maiúsculas, você está gritando, né? E tem os emojis, né? O emojis, né? Que são aquelas carinhas mas mesmo assim não expressa. Não dá para dizer exatamente, né, que tom que a pessoa está usando. Então, discussões na internet sobre temas polêmicos, eu não creio que elas produzam muito resultado. Elas produzem muito mais calor do que luz. E geralmente desemboca em agressões pessoais. Eu vejo isso direto. Eu coloco uma postagem que é polêmica e entra uma pessoa concordando. Aí entra outra discordando. A princípio, tranquilo. E à medida que os dois começam a discutir, a coisa vai virando pessoal. Às vezes esquece o seu texto lá e começa a discutir. A briga é pessoal. Acaba tipo assim, vai ler Bíblia, ou então vai se converter. Né? Isso é o que você pensa, eu não quero saber. Então eu vejo isso direto acontecendo no meu perfil, no Facebook, às vezes no Twitter, que onde é que tem mais interação, que é no Face, né? Direto. Exato. E eu geralmente eu não me envolvo. Eu coloco, meu trabalho é pregar a palavra, ensinar a palavra de Deus. Dificilmente eu interajo quando eu percebo que a pessoa é polemicista e ela quer simplesmente me testar e assim por diante. E tem gente que gosta de fazer isso, gente que não tem seguidores, né, por assim dizer, né? Eles vão lá no perfil de um Hernandes Dias Lopes, por exemplo, né, que tem milhares de seguidores, e ele coloca lá um questionamento. Se o Hernandes responder, então esse cidadão ele vai ter 10 minutos de glória, né? Porque vai ter milhares de seguidores. Você falou 10 minutos de glória, você vai... Então, eu daria algumas recomendações, né, para essa questão do uso da internet e das mídias sociais. Primeiro é você verificar a origem do que está sendo dito. E aqui eu quero... Desabafo não, porque eu não me sinto ofendido, né, com isso, né? Eu realmente não me preocupo muito com isso. Mas às vezes as pessoas pegam, Natson, por exemplo, uma foto minha e colocam lá ditos, coisas que eu nunca disse. Exato, né? Exato. E aí isso roda na internet, vira polêmica, e aí começa a chegar os e-mails para mim, as mensagens inbox dizendo: o senhor disse mesmo isso? Como é que o senhor foi capaz disso? E tal, né? É o problema da verificação das fontes, né? Esse é um dos problemas da internet. Eu acho que o senhor disse agora há pouco que a internet é uma terra de ninguém, certamente, né? Qualquer um pode entrar lá, até com perfis falsos. Mas isso também é meio arriscado, porque nós temos aí alguns casos de pessoas que fizeram uso desse tipo de coisa, né? De ofender e tal, e se deram muito mal. Porque há leis, por conta dessas novas tecnologias, que têm até dado processo contra as pessoas que têm feito esse tipo de coisa, de maledicência e tudo que vai atrás. Existem leis, né, que protegem a honra, né, o nome da pessoa. E eu já fui, inclusive, bastante incentivado por pessoas a entrar na justiça com mandato e tudo contra sites que costumam me ofender, né, com muita frequência, né? Mas eu, por enquanto, não tenho a menor vontade de fazer isso. Eu não acredito muito em que deva acionar a lei nesses casos, não é? Muitas dessas pessoas são pessoas que não têm conhecimento mesmo da verdade ou tem outras motivações aí. Eu prefiro ensinar a palavra de Deus, pregar a verdade e deixar que ela sobreponha, né? Sobre que as pessoas julguem, né? O nível das respostas que às vezes chega para mim e a maneira como é feita. E aquilo que eu estou dizendo, né? Eu procuro, Natson, não ser pessoal. O que eu procuro fazer é combater ideias. Combater ideias e anunciar a verdade sem entrar nessa questão pessoal. Nem sempre isso é verdade quando vem do lado de lá para cá, né? Com relação a mim. Mas eu costumo orar, pedir que Deus tenha misericórdia e vou continuar ensinando, né, a palavra de Deus. Mas internet é realmente um campo minado, né? E respondendo à pergunta aí do nosso ouvinte, eu acho que ele deveria evitar discussões, né, acaloradas, a não ser que seja possível garantir um ambiente tranquilo, né, de debate, de exame de ideias, onde as fontes sejam citadas e as ideias tenham suas origens comprovadas, né? Senão vai virar tiroteio, faroeste, né? Sem que se saiba de fato o que é fato, o que é boato. O que é boato, né? E acaba sem trazer edificação. Eu prefiro fugir, seguir o que diz o apóstolo Paulo, evita o homem faccioso,
também diz que ao servo do Senhor não convém contender. Às vezes é pegar uma onça pelo rabo. Se você responde, a pessoa vem com uma contra-argumentação, né? Ou já está até preparado, né? Fez tipo uma pergunta capciosa. Já está esperando a resposta. Então é pegar uma onça pelo rabo. Então eu prefiro não fazer esse tipo de coisa e não me envolver em debate. Ok. Uma certa feita, numa palestra que estava dando sobre comportamento apologético do jovem na universidade, alguém levantou na hora da pergunta, bom, quando o professor me falar algo que eu não concordo, né, biblicamente, ele vai falar um tema lá que a Bíblia não concorda, como é que eu devo responder? Ele disse, bom, ele é seu professor, ele é autoridade sobre você, então o primeiro pressuposto é o respeito, né? Sem dúvida. Você não precisa concordar com ele, mas você pode fazer isso de modo respeitoso, sem ofender a pessoa, porque geralmente a gente, como o senhor disse, a gente confunde a ideia com a pessoa e começamos a ofender a pessoa achando que vamos derrubar a ideia dela. Certo. Agora, Nathan, eu acho que, terminando o programa, a gente também não podia deixar de dar uma palavra positiva, não é? É que, apesar de tudo isso, as redes sociais, elas têm sido um instrumento extraordinário de Deus para levar a verdade do Evangelho a locais e a pessoas que não seriam atingidas de outra maneira. A ponto de ser possível quase que fazer uma comparação entre o surgimento da imprensa, pouco antes da Reforma Protestante. Se não tivesse surgido a imprensa, Lutero não teria tido a repercussão que teve. E agora o surgimento das mídias sociais, ao completarmos 500 anos de Reforma. Sem as mídias sociais, esse avivamento do interesse pela fé reformada não estaria acontecendo no Brasil e no mundo. Eu estive recentemente na Colômbia, lá é a mesma coisa, Nathan. A quantidade de jovens e adolescentes que estão nas redes sociais procurando saber mais a respeito das doutrinas da graça é impressionante. E eles lá conhecem a gente também. Que legal. Um abraço.